Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entender que Deus tem um propósito e nós não podemos nos desviar desse propósito. E o propósito principal é que devemos pregar o Evangelho a toda criatura, crendo que o Senhor morreu na cruz, Ele ressuscitou e nos reconciliou com o Pai e hoje podemos ter um relacionamento com Ele. Lucas 24, o último capítulo de Lucas, vai relatar o dia do domingo, o dia da ressurreição de Jesus. Jesus então ressuscita, as mulheres vão ver ele no sepulcro e não está lá, a pedra estava removida. E elas creram, né? Apareceu 2 varões ali dizendo que não deveriam buscar entre os mortos aquele que vive, e elas creram, voltaram, falaram com os discípulos, eles não acreditaram. Pedrão, né, botou e foi até o túmulo lá e viu e pôde crer. Mas os discípulos ali estavam reunidos, né, os 11 e mais algumas pessoas ali, e aí 2 decidem ir a Emaús, talvez voltar para as suas casas, né? 10 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, eles iam caminhando, só que tem um detalhe importante que no verso 17, que diz que eles estavam entristecidos. Quando há uma tristeza, quando há uma frustração, a gente perde a visão de quem é Jesus. Quando há uma notícia que nos abala, parece que a nossa fé abala junto. A impressão que dá, né, hoje, e em muitas épocas talvez foi assim, ou sempre foi assim, é que nós fizemos uma ideia de quem é Deus. Deus é alguém que eu tenho que chegar lá, apertar um botãozinho e daí sai uma resposta. Quando essa resposta for boa, ok. Quando essa resposta não vem, a gente se abala. Quando essa resposta vem de uma forma que a gente não esperava. Eles estavam seguindo Jesus, eles estavam ouvindo que Jesus ia morrer, que iria ressuscitar, mas eles entregam o ouro aqui falando com Jesus, dizendo: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. O que você espera de Jesus, como você imagina, pode te frustrar. Por isso é bom a gente não gerar expectativas humanas e ver o que a palavra de Deus revela como o Senhor age. Como eles estavam entristecidos aqui, Jesus se coloca do lado deles e começa a caminhar com eles e começa a fazer parte da conversa, mas eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam fora do propósito, desviado do propósito. O propósito deles era estar aonde? Jerusalém, ao ponto que no final, nós já conhecemos o final da história, eles imediatamente voltam para Jerusalém. O foco era Jerusalém, mas eles resolveram, nossa frustração está grande, nossa tristeza está grande, não era o nosso libertador. Nós criamos uma esperança, uma expectativa e Deus não agiu segundo a nossa expectativa. Interessante a gente desviar do propósito pela frustração humana, uma expectativa do agir de Deus. Não devemos gerar expectativas. Devemos sim entender o plano de amor. Deus veio salvar o homem do inferno, da condenação eterna. O Senhor morreu na cruz e esse é o Evangelho que deve ser pregado. Então, nós sabemos que Deus cura, que Deus salva, que Deus renova, que Deus abençoa. Mas e se essas bênçãos não vir? Nós precisamos continuar crendo que Jesus salva e é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Como é importante nós não nos entristecermos com Jesus. Eles estavam frustrados com Jesus. Cegou eles. Eles estavam impedidos de ver. A palavra aqui é: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Podemos estar andando com Jesus, mas se estamos
entristecidos com Jesus, nós não vamos ver, não vamos conseguir ver. Misericórdia, que os nossos olhos não estejam impedidos de ver o agir do Senhor, o mover do Senhor, o amor do Senhor. Que nenhum acontecimento na minha vida e na sua vida, que nenhuma expectativa criada possa impedir de vermos a Jesus. Que os nossos olhos estejam abertos para ver Jesus nesse dia e obedecermos o ID. Esse é o propósito maior. Que Deus nos abençoe.